Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, onde estamos considerando acerca do ardente amor. E nesse segundo tópico vamos falar sobre o tema Entendendo o Princípio do Amor. Tio Atair, neste mundo, sobre que princípio se constrói o conceito de amor? No mundo, aqui nós não vamos falar da igreja, do povo de Deus, vamos falar como que o mundo reage sobre esse assunto. Infelizmente, nós somos influenciados pelo mundo e, às vezes, entre nós também manifestamos esse mesmo princípio, né? Sim. Então, o mundo constrói o conceito de amor sobre aquele princípio. Bom, se eu sou amado, então eu vou amar. Se eu não sou amado, também não vou amar. Ou seja, só eu reajo na mesma medida em que recebo ou deixo de receber, né? Exatamente. Então, é como diz o ditado popular, né? Eu toma lá, dá cá. Se eu receber, eu dou. Se não, eu também não dou, né? Então, esse é o princípio geral. E Jesus, então, disse que isso não está certo. Ele disse que isso está muito errado. Ele disse, se vocês amarem só aqueles que amam vocês, o que vocês fazem demais? Os publicanos, os gentios fazem a mesma coisa. Sim. Se você fizer o bem somente para aqueles que lhe fazem bem, que recompensa você vai ter, porque os ímpios também fazem a mesma coisa. Se você emprestar somente para aquele que você sabe que vai receber de volta, qual é a recompensa? Né? Porque os ímpios também fazem isso. Então, esse é o princípio mundano de receber a recompensa dos homens. Sim. Né? Exato. Então, é apenas uma retribuição, né? Uma retribuição. E mesmo quando se tem a iniciativa de primeiro demonstrar o amor, é com interesse, né? Isso. Então, é um amor que se manifesta pelo interesse. Não, eu vou fazer isso porque depois eu posso precisar. Eu vou realizar tal coisa, que é uma boa atitude em relação a tal pessoa, porque depois, lá na frente, eu posso cobrar isso. Como diz aqui, também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. A recompensa disso. Então, quer dizer, é um princípio egoísta, né? Que Exato. você dá, empresta, porque depois você vai receber mais. Então, toda a base do amor mundano é o egoísmo. Egoísmo. Porque ou ele só está devolvendo aquilo que ele já recebeu, e ele também está devolvendo porque lhe é interessante, né, fazer isto, é porque depois ele pode novamente dialogar nessa troca, ou ele faz porque ele tem um interesse bem definido também em relação a isso. Basicamente, uma palavra, egoísmo. Egoísmo. Né? Egoísmo. A base do amor mundano é o egoísmo. Agora, sobre que princípio se constrói o verdadeiro amor, isto é, o amor divino? Aí é o altruísmo, né? É o oposto. É o oposto. Então, Deus nos ama não porque nós tivéssemos manifestado amor a Deus. Ele nos ama, né? Sendo nós ainda inimigos. Sim. Então, o princípio é este. Amar aquele que está necessitando do amor. Aquele que está precisando. O homem pecador, como diz aqui o apóstolo, né? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos inimigos de Deus, separados de Deus, destinados à morte, e Deus então nos amou porque Ele podia nos salvar e providenciou, né, a propiciação para salvar o pecador. Então, este é o princípio do amor de Deus, o amor verdadeiro. Isso, o amar altruísmo. Aqueles que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. Sem esperar nada em troca, Sem né? esperar nada em troca, exatamente. Se vier algo em troca, ok, tudo bem, mas esse não é a base, não é o princípio que nos move à ação, né? Então, aí damos o nome como amor desinteressado, amor altruísta, é um amor que realmente se manifesta porque sente a necessidade do próximo. O próximo está precisando de um alimento, o próximo está precisando de um cuidado, o próximo está precisando de uma palavra de conforto, o próximo está precisando disso. Então, eu demonstro o amor atendendo essa necessidade, atendendo esta situação, sem esperar nada. Entreguei,
pronto, está resolvido. O próprio Senhor Jesus faz menção, né? Quando você der esmola a alguém com a sua mão direita, que a sua mão esquerda não saiba o que você fez. E Jesus disse, não seja como os hipócritas fariseus que fazem tocar trombetas diante de si quando fazem uma boa ação, né? Então, existem muitas situações, inclusive, onde a pessoa quer demonstrar o seu amor, mas tem que registrar, tem que tirar sua foto, colocar nas redes sociais. Existem alguns registros que são importantes e até necessários, mas existe um certo sentimento de autopromoção quando as pessoas agora exageram nesse sentido, né? Está entregando um prato de comida para alguém, mas está tirando a foto aqui para postar lá na rede social, está dando um abraço em alguém, ajudando pessoas que passaram por uma catástrofe, como tivemos aí recentemente no estado do Rio Grande do Sul e em outras regiões do mundo, mas daí precisa fazer o serviço e tirar a foto, e tem que aparecer na foto, né? Porque aí nós nos questionamos a essência desse amor. É claro que a ajuda acaba chegando, beneficiando as pessoas, mas lá no fundo do coração, a pessoa que fez essa ação foi por um amor altruísta, desinteressado, ou houve sentimentos egoístas? Porque daí diante de Deus existe também esta avaliação, né? E nós precisamos avaliar as nossas ações. É verdade, né? Pergunta C. Se nós, mesmo sendo batizados, ainda enfrentamos dificuldades para perdoar, ceder e demonstrar amor e tolerância, o que estamos deixando de compreender? Essa é uma questão séria, porque exatamente é uma coisa que nós observamos em nós mesmos, né? Nós fazemos uma autoanálise e nós vamos ver que temos essa dificuldade. Temos ou não temos? Nós passamos por isso porque o amor verdadeiro não é coisa natural do coração humano, né? E então, enquanto tivermos as nossas tendências pecaminosas, então nós temos dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem. Temos essa dificuldade. Então, mas o que precisamos, então, é procurar compreender o amor de Deus. Então, a razão é porque ainda não compreendemos o amor de Deus. Por isso, nós temos dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem. A nossa ofensa para com Deus foi muito maior do que a ofensa de um irmão contra nós, né? Então, nós estávamos destinados à morte, à perdição eterna, né? E Deus nos amou. E então, aquele que nos ofende é comparado a uma dívida insignificante, que nós podemos perdoar, né? Devemos perdoar. Se nós conhecermos, então, o amor de Deus, diz aqui o apóstolo João, que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor, né? Deus é o amor. E então, o que nós precisamos compreender, a plenitude do caráter de Cristo, que é o amor, né? E esse amor altruísta, verdadeiro, amor profundo, ardente, como diz lá, né? E como a palavra ardente significa até mesmo amor vivo, enérgico, impetuoso, né? Sim. Um amor fervoroso. Esse é o amor verdadeiro que deve existir em nós. E este amor, então, é capaz de perdoar, tolerar, né? Aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos querem bem, né? Exato. Então, precisamos compreender o amor de Cristo, né? Compreender o amor de Cristo. Quando nós temos sempre diante de nós o que Cristo fez, como Ele demonstrou o seu amor, ainda que nós não merecíamos, ainda que existem textos que colocam até na situação onde não desejávamos receber esse amor, receber essa atenção divina, mas ainda assim Cristo veio, fez toda a sua parte e agora nos atrai. Então, quando nós temos isso em perspectiva, temos isso diante de nós, nós vamos entender, né, essa necessidade de manifestar o amor de uns para com os outros. Poderia ser também mencionado aqui o texto da parábola dos devedores, né? Nós temos uma pessoa que devia uma quantia assim impagável, e ele foi chamado diante ali do seu credor para prestar contas disso e, enfim, finalmente ele seria lançado na prisão com a sentença: você vai ficar na prisão, sua família será vendida até que você pague o último centavo. E ele clama por misericórdia. E aí o Senhor se compadece dele e fala: não,
Então tá bem. Sua dívida, você não precisa correr atrás de me pagar mais não, porque ela está cancelada, não existe mais dívida. Daí ele sai todo feliz, contente, poxa vida, olha, fui perdoado, me livrei daquela dívida que eu não ia conseguir pagar de forma alguma. Mas de repente ele viu um outro que lhe devia lá uns trocados. Daí ele falou, aquele lá, olha, está me devendo. Foi lá, pegou pelo pescoço, né? E falou, olha, você me paga. E ele não agiu com a mesma misericórdia que ele acabara de receber. E lançou, e estava pronto, né, ali para lançar à prisão aquele que lhe devia aqueles poucos trocados. Então alguém chegou e disse para o credor que havia perdoado a dívida milionária, olha, aquele a quem você perdoou está esganando lá na rua um que lhe deve uns trocados. Falou, mas como assim? Eu perdoei uma grande dívida dele? Chama ele aqui. Olha, como você não perdoou, também a sua dívida não será perdoada. Então nós precisamos também entender que quando nós deixamos de perdoar, o perdão de Deus também não recai sobre nós. Então é um tema bastante sério mencionado aqui. E é interessante que nós nos comprometemos quando oramos, nós comprometemos diante de Deus. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então imagina, se eu não perdoo meus devedores, aqueles que nos devem, né? Então como Deus esperar perdão de Deus? Não receberemos o perdão. Não receberemos o perdão de Deus. Então por isso precisamos compreender o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, né? Amor profundo, que perdoou-nos uma enorme dívida. E então essas dívidas que os nossos irmãos têm contra nós, pequenininha demais. Para perdoar isso aí não custa nada. Por mais grave que possa parecer aos nossos olhos, não se compara com o que Cristo perdoou. Não se compara. De nós, né? Muito bem. A última frase da nota diz assim, é um grande e fatal engano supor que alguém possa ter fé que conduza à vida eterna e, ao mesmo tempo, deixar de demonstrar amor cristão por seus irmãos. É um engano achar que, não, estou aqui, vou para o céu e tal, porque eu ajo com fidelidade, mas não valoriza, né? Não age com amor para com os que estão ao seu redor. Muito bem, então nós encontramos nesse segundo tópico um princípio do amor que precisamos entender, precisamos buscar, precisamos viver esse princípio em nossas vidas.